Eu acho que quem já visitou a Alemanha, quem já tem um pouco mais de familiaridade com a cultura alemã, talvez não se choque muito com isso, mas de fato o alemão ele costuma ter uma comunicação bastante direta e dependendo da maneira como isso é apresentado numa entrevista, os brasileiros eles às vezes se ofendem ou eles ficam muito surpresos. E isso causa, de novo, né, aquele nervosismo, aquele desconforto durante a entrevista e a entrevista ela dá uma desandada. Então, é importante que você se informe sobre essas diferenças também, que você esteja atento para elas. Vou dar um exemplo aqui de coisas que, por exemplo, já aconteceram com os meus clientes, né, de chegar na entrevista, a entrevista sem alemão, e aí no meio da entrevista o recrutador olhar para a pessoa e falar assim, olha, pessoalmente, parece que o seu alemão ele é muito ruim. Você tem certeza que você tem condições de assumir essa vaga em alemão? E a pessoa fica chocadíssima, porque Hum, disseram que alguma coisa era muito ruim. E é, eles realmente, às vezes, usam adjetivos fortes para sim. descrever esse tipo de coisa. E a pessoa ficou muito indignada. Mas Entendi. é uma diferença e acontece. Hum. A gente já teve a Alemanha Cash que a gente abordou esse assunto com a psicóloga e é bem cultural, né? Até não só para a parte da entrevista toda aqui que a gente está falando, mas até para o mercado, né? No dia que você tiver sido contratado e trabalhar. No Brasil, a intersecção do pessoal e o profissional, elas não é praticamente um conjunto dentro do outro. E na Alemanha a intersecção é bem pequena. Então, às vezes, se ele Muito tá pequeno. te chamou para entrevista para ser essa vaga em alemão e ele notar que o seu alemão não é o suficiente como ele pressupôs pelo seu currículo, ele vai falar. Fala, não, E pode ser que, inclusive, corte a entrevista pela metade. e A corta. entrevista estava É. marcada para durar 1 hora, e ali nos primeiros 15, 20 minutos, se ele viu que o seu alemão deixou a desejar, ele vai te dizer: olha, sinto muito, mas Uhum. a gente percebeu aqui que não atende os pré-requisitos da vaga, agradecemos pelo seu tempo e passar bem, sabe? Eles não vão fazer social de te Que no entreter brasileiro ali durante o tempo para todo dar da o tempo. Não. entrevista Uhum, uhum. para agradar. Então, isso é um negócio que até depois, né, que eu tava falando, depois você vai começar a trabalhar e vai ter feedback sincero. Então, essa separação é sobre a sua habilidade de falar alemão, não é sobre a Clarissa, não é sobre o Tomás, Justamente. é sobre aquele recorte daquela habilidade que você vai necessitar para sua profissão. Então, pode parecer estúpido. De fato, eu acho um pouco meio demais, né? Porque podia ser um pouco diferente. Mas é assim que é. Né? Podia ter um meio termo, né? Mas Podia, né? Mas. infelizmente estamos aqui para falar as coisas como elas são, não como a É, gente gostaria exatamente. que fosse. É, tem outra coisa também que eu noto que eu acho que às vezes até o nervosismo, né? Essa vontade e tal, que às vezes fica você sendo entrevistado, você acaba não perguntando também, né, coisas para eles, né? E eu acho que é o momento que você deve também tentar entender, porque afinal de contas você vai dedicar a sua boa parte do seu dia para fazer aquela tarefa. Muitas vezes você vai ficar muito mais tempo com essas pessoas que você está fazendo as entrevistas, vai gastar muito mais tempo do que com a sua esposa, seu filho, talvez, né? E então é legal você também, candidato, tentar pescar, né? Tentar ver se esse ambiente é realmente legal, se você está entrando num lugar que realmente você vai se sentir confortável, né? Essa é uma característica bem peculiar, eu acho, do processo seletivo na Alemanha, que eu chamo de bilateral, né? Nunca é só a empresa te entrevistando ou só a empresa interessada. O candidato o profissional, ele também tem muito espaço para fazer perguntas, para negociar, e como você mesmo colocou, é muito importante aproveitar esse tempo, não só realmente para esclarecer as questões que você pode ter curiosidade, então qual que é o tamanho da equipe, né? Como que é a rotina de trabalho? Às vezes, pensando ali em trabalho híbrido, como que vocês se comunicam? Como que são as horas de trabalho? Mas também, se tem alguma questão específica sobre os pré-requisitos da vaga que você tem curiosidade, às vezes apareceu ali uma habilidade ao longo da entrevista que não é muito bem o seu domínio, mas aí você quer saber como é que aquilo ali aparece no dia a dia de trabalho para poder se posicionar um pouco melhor. Então, não tenha medo de perguntar. Hum, E até porque isso mostra o seu interesse, mostra que você fez o seu dever de casa, de ter pesquisado antes, e mostra que você realmente tem interesse em saber mais sobre aquela cultura de hum. trabalho para entender se você se vê ali no longo prazo ou não.
Dessa hora é legal explorar redes sociais da empresa, o site, ver as soluções, produtos, serviços que eles têm mas como é que funciona isso aqui e tal. Até para, né, falando de novo da TI, se você pesca, cada um sabe o que faz, né? Mas eu, no meu estágio de carreira, se é para entrar nesses ambientes caótico maluco, tô fora, entendeu? E então ali talvez já, mas como é que vocês fazem isso e tal? Dá problema aqui, como é que é? E acho que é a hora de você entender se do seu lado também faz sentido aquela vaga, né? Exatamente, se está alinhado com seus objetivos profissionais, né? Tem algumas linguagens, às vezes, que o pessoal usa nos anúncios, que são os red flags, digamos assim, né? Então, que você trouxe ali Startup, né? o Tipo, startup, fast-paced environment, não é verdade? tô fora. Como é que é? Hierarquias planas. Então, É, a entrevista é justamente o momento que você tem de questionar sobre isso, né? O que isso. significa o fast-paced environment, né? Me dá um exemplo É. de hierarquia plana, né? Como que funciona feedback em uma hierarquia plana, por exemplo, sabe? Quem que é o responsável? E Uhum. assim você tem um pouco mais de informação a respeito do dia a dia da empresa.